Olá, amigos, vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem. Hoje o nosso foco será sobre mapeamento. É algo muito comum dentro aí da ergonomia, das práticas de ergonomia, é um dos quesitos iniciais aí do processo de implementação da ergonomia. Para quem não me conhece, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e também ergonomista. Mapeamento das atividades, mapeamento da empresa, de como ela funciona, isso é algo muito comum e importante nas etapas do processo da ergonomia. Mas, como vocês já perceberam, eu sempre gosto de relacionar a ergonomia com outras áreas, porque na verdade a ergonomia ela avalia o trabalho, então tudo que se refere ao contexto trabalho, nós também estamos falando de ergonomia. Eu deixei algumas situações aí que falam de mapeamento de áreas um pouquinho assim diferentes da ergonomia, mas que por dentro a ergonomia também está inserida. Vamos lá. Técnica que identifica todas as atividades agregadoras de valor, bem como as que não agregam valor, desde que a matéria-prima é entregue pelo fornecedor até ser transformada em produto acabado para entrega ao cliente. Então aqui estamos falando de mapeamento de fluxo. É muito comum nas empresas enxutas, né, que trabalham aí com a eliminação de desperdícios. Então, eles fazem mapeamento principalmente de fluxo de valor. Então, nós iremos encontrar no sistema Lean Manufacturing, por exemplo. Outro conceito quando falamos em mapeamento. Mapeamento de competências envolve bastante a área das organizações, diretamente ligada ao RH das empresas. O mapeamento de competências tem como propósito identificar o gap ou lacuna de competências, ou seja, a discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas existentes na organização. Então, isso é função do RH, avaliar as competências, e eles fazem isso de acordo com o mapeamento aí de cargos, de quais são as atividades executadas, né, e tudo mais. Existem vários conceitos que irão abranger essa questão do mapeamento. E o que eu quero dizer para vocês? É que é uma etapa muito importante. E dentro da ergonomia, vamos especificar um pouco mais como pode acontecer esse mapeamento. Pode acontecer de diversas formas. Se você não assistiu o meu último vídeo, onde eu falo sobre demandas, corre lá e assiste, que aqui eu vou dar um pouco da continuidade. É claro que o objetivo desse vídeo não é traçar receitas simples de aplicação da ergonomia, porque o que vai determinar a forma que você vai atuar com ergonomia será nessa compreensão de demandas. Isso vai partir de você, profissional, versus a empresa que você irá prestar os serviços. Mas, de um modo geral, o mapeamento ele se dá aí após a compreensão da demanda. Por quê? Se você tem um alinhamento com a organização, com a empresa, onde foi solicitado o seu serviço ergonomista e você já tem aquela clareza daquela demanda, o porquê você está lá e o que a empresa busca, né, através dos seus serviços prestados. Então é o ponto agora, após a compreensão da demanda, de traçar as estratégias práticas para a execução do seu trabalho de ergonomia, que pode ser iniciado através das avaliações preliminares ergonômicas ou através da própria análise ergonômica do trabalho. Vai depender dessa demanda inserida no contexto. Pode ser que seja uma solicitação para avaliação da empresa toda ou apenas um setor específico, mas aqui eu vou abranger de forma de que a empresa quer os seus serviços a longo prazo, porque na verdade é assim que eu almejo a ergonomia implantada nas organizações, tendo aquele olhar da ergonomia fazendo parte do processo, principalmente as grandes e médias empresas que possuem riscos variados aí, atividades, atribuições, tarefas divergentes, e que precisam sim sempre do suporte da ergonomia. Então, se você já tem a compreensão da demanda, se você vai iniciar os seus trabalhos, é muito importante você mapear
o que você vai fazer. Então, é muito importante também esse alinhamento com recursos humanos, com a área da saúde e segurança do trabalho. Isso é muito importante, porque eu percebo que ainda existem muitas dificuldades nessa relação entre o que o ergonomista precisa para iniciar os seus trabalhos. Então, neste momento, o posicionamento do ergonomista ele é muito importante diante da organização, porque ele deverá auxiliar esse processo de relacionamento de forma mais assertiva. Então, o ergonomista ele precisa, sim, de algumas informações importantes para ele iniciar aquele seu trabalho. Vamos dar um exemplo que é uma organização grande aí e que existem várias funções, várias atividades envolvidas e você não conhece a organização. Então é óbvio que nós precisaremos de suporte dos representantes da organização. Primeiramente, para entender quais os números, quantos funcionários, quantos colaboradores existem naquela organização. A partir disso, quais as funções envolvidas? Existem muitas áreas administrativas, operacionais, áreas. Quais são as funções relacionadas? Existem um número X de setores, como eles estão distribuídos? Aquela matéria-prima, aquele produto que aquela empresa formula ou desenvolve, ele tem um começo, meio e fim? Como funciona? Então, isso é tudo dados importantes aí no processo de entendimento. Então, por vezes, é importante que o ergonomista vá até o local para uma visita, e geralmente quando isso é permitido, ou seja, e fácil também, né? Porque às vezes estamos numa etapa de orçamento, mas aqui no caso eu já estou falando que já existe uma demanda, já existe um trabalho a ser executado. Então é importante que o ergonomista vá até a organização, faça uma visita aí de 365 graus, né, que geralmente acontece, e os representantes da empresa irá, sim, mostrar como funciona, e geralmente é uma visita rápida ali, para você estar conhecendo mesmo as etapas. Então, nesse momento, é importante que você esteja atento a todos os processos, e tire as suas dúvidas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o número de funcionários da empresa é um fator muito importante. Quais são os cargos? Os cargos são administrativos, operacionais, serviços gerais, como eles estão alocados naquela organização, aquele produto que a empresa desenvolve, ele tem um começo, meio e fim, ou ele é somente uma etapa e depois esse produto vai para outro local. Isso também é uma questão muito importante. E aí, quando você traça essas estratégias de compreensão, qual a empresa que eu estou lidando? Qual é a dimensão de todas essas atividades distribuídas naquele determinado local, layout de trabalho? Aí, a partir disso, que você já tem essas informações, você já consegue ter um norte de como irá ser o desenvolvimento dos seus trabalhos, que inicialmente precisa acontecer através das entrevistas com os trabalhadores. Então, existe sim uma interação direta entre o ergonomista versus o representante da organização, que é o que vai ter esse contato direto. Pode ser que existem vários representantes e na medida que o ergonomista vai tendo as suas dúvidas, ele possa ter outros representantes de outras áreas para poder sanar as dúvidas. Muitas vezes, nesse processo de entendimento, há alguns obstáculos. Por falta mesmo de clareza dos representantes da organização, qual o propósito da análise ergonômica do trabalho, qual o propósito da ergonomia. E quanto mais há esse consentimento de que o ergonomista precisa das informações e a empresa ceder essas informações, visando que ambas estão no mesmo caminho, atuando juntas para o mesmo resultado, porque nós sabemos que em algumas organizações há dificuldades, há obstáculos, né, para entrega de alguns dados. Por vários motivos, e nós precisamos respeitar isso, mas sempre com muito cuidado, com muita maturidade e sempre demonstrando clareza do quanto é importante, por vezes, o ergonomista ter ciência de algo que acontece ali dentro da organização,
principalmente nas rotinas do trabalho, como acontece esse trabalho, isso daí vai acontecendo dúvidas ao longo do percurso do desenvolvimento do trabalho da ergonomia. Então, se eu tenho esses dados disponíveis, se eu já fiz uma visita ali na empresa, ou então eu tenho um mapeamento ali de como aquela empresa, as atividades acontecem, como eu falei anteriormente, ela começa aqui, ela termina aqui dentro e eu quero saber de todo esse processo. Desta forma, às vezes fica muito fácil de você traçar essa estratégia. Eu quero começar do início, né, do planejamento, por fim, aonde chega essa matéria-prima, como ela é desenvolvida, em quais processos ela passa. E a partir disso eu vou vendo até o resultado final. Pode ser uma estratégia se eu não tenho, por exemplo, uma clareza de demanda. Agora, se de repente o trabalho do ergonomista ele já tem uma demanda clara, ou seja, o setor X e Y está tendo muito acidente, está tendo muito erro de comunicação, ou está tendo retrabalho, e a gente precisa do suporte da ergonomia, nós não precisamos iniciar lá atrás no planejamento, Não, nós já vamos atuar naquela demanda. Se a empresa tem clareza de que esse setor XY o problema está sendo a principal demanda, então o trabalho de ergonomia vai acontecer ali. Primeiramente, naqueles setores sugeridos, naquelas atividades envolvidas, e conforme o trabalho vai sendo esclarecido, compreendido, vai ocorrendo então novas abrangências até conhecer todo o contexto. Então veja que na ergonomia não existe uma receita tradicional. Você deve entrar na organização começando por tal setor, ou então naquele tipo de situação. Não, vai depender, o trabalho é específico entre você, ergonomista, e a empresa que você está lidando. E ele vai acontecendo desta forma, com base naquelas informações que você precisa, sendo sanadas e com o apoio da organização, com certeza o resultado ele é mais assertivo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que após a estratégia, percebi, não, é aqui que eu preciso começar. Então, desta forma, você vai recrutar esses trabalhadores, sempre com alinhamento do representante da empresa, para ver disponibilidade, qual o horário mais assertivo para estar ocorrendo essas entrevistas. Essas entrevistas podem ser realizadas em um local mais reservado, de forma individual, ou não, é uma empresa que visa muito a produção e a mão de obra é muito importante, então vai se criando sim outras estratégias, mas o mais importante de dica aí após esse mapeamento de onde eu vou começar é de que forma você vai começar. Sim, primeiramente com os trabalhadores. Natália, qual é mais importante? Começar dos trabalhadores da alta gestão, do operacional? Isso vai também demandar muito da forma que será executado o seu trabalho. O importante é que você tenha a visão de todos esses trabalhadores, tanto o nível operacional, nível tático e o estratégico, porque desta forma nós conseguimos de fato enxergar qual que é a visão da empresa, qual que é o valor. Não estou falando aquilo que apresenta no site da empresa, não estou falando isso, estou falando da cultura verdadeira da empresa. Então é desta forma que nós vamos afunilando aquelas expectativas, a percepção do trabalhador, a percepção da liderança e como isso se comunica, porque de fato vai haver sim vários diagnósticos e norteadores para que a gente possa ser mais assertivo na hora da coleta de dados. E a coleta de dados se dá a partir desse primeiro processo das entrevistas. Então, por isso, muitas vezes eu percebo que as pessoas têm dificuldade de entender o porquê a ergonomia dá tanto valor ao trabalhador. E é justamente por isso. Nós consideramos que os trabalhadores são os experientes da jogada. Uma coisa é o trabalhador que executa aquela atividade, falar sobre a atividade que ele executa, outra coisa é o líder dele falar sobre aquela atividade, a expectativa daquela atividade, mas ele não está na pele daquele trabalhador.
Então é importante também avaliarmos vários perfis diferentes, de preferência daquela mesma atividade, daquele mesmo contexto, para termos opiniões diferentes. E por vezes, quando isso acontece, há sempre uma tendência e que acaba fazendo sentido na hora da coleta de dados. A partir da entrevista, nós já podemos levantar várias situações que são necessárias ser analisadas. E um exemplo, às vezes na entrevista nós identificamos que a atividade do seu João vão envolver 10 tarefas diferentes. Então, ali a gente já tem que criar uma estratégia de como nós vamos avaliar essas 10. Será que há mesmo a necessidade de avaliar as 10? Ou então, ali na entrevista, a gente já consegue pegar daquele trabalhador quais as exigências, seja ela cognitiva, organizacional ou até mesmo biomecânica. A partir disso, dos trabalhadores. E outra coisa que eu gostaria de falar, tem empresas que têm muita dificuldade em aceitar a opinião dos trabalhadores, e isso precisa ser mudado, sim, de uma forma ou outra, mas eu já sempre comento o seguinte: há uma forma da empresa não considerar tanto a opinião do trabalhador, e aí é o grande desafio. Existe sim uma forma onde a opinião do trabalhador não tem tanta importância se considerarmos, né, com os outros métodos de trabalho que envolvem a ergonomia. A ergonomia de concepção, isso mesmo. O projeto inicial vai ser desenvolvido um novo setor, está em análise de projeto. Ali devemos acionar a ergonomia para já implantarmos medidas que visam já aquela adequação, aquele atendimento a vários perfis de trabalhadores, levando em consideração a natureza da atividade, como ela será executada. Então, desta forma, quando aquele setor, aquele projeto ainda não saiu do papel, nós conseguimos usar das diretrizes que envolvem aquele segmento para estarmos auxiliando, sim, nesse processo de concepção do novo setor. E desta forma, nós não precisamos da opinião do trabalhador, porque ali, no caso, não existe ainda o trabalho, né? O trabalho ele está sendo desenvolvido, projetado por especialistas diversos e que também agregará a ergonomia, que quando esse projeto ficar pronto, a tendência é que ele irá atender as características psicofisiológicas dos trabalhadores. E após a implantação disso, a tendência de haver riscos biomecânicos difíceis de lidar, medidas corretivas, com certeza será reduzido. É claro que após a implementação é sempre importante levar em consideração como que o trabalhador está lidando com isso. Mas perceba que algo diferente, que na maior parte das situações a ergonomia ela é implantada, ela é inserida nos meios de correções, onde já existe o trabalho, já existe a atividade, e ali no caso nós precisamos corrigir. Corrigir por quê? Por demandas do Ministério do Trabalho, por demandas de afastamento, por demandas organizacionais difíceis que precisam ser adequadas para a satisfação, o bem-estar e a saúde e a segurança de todos ali envolvidos. Então perceba que a ergonomia ela é mesmo complexa e ela pode se tornar mais simples ou mais complexa de acordo com a demanda bem definida entre as partes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu falo sobre mapeamento, algumas dicas de como se comportar nesse cenário e também alguns passos adiante após a definição do mapeamento e quais os próximos passos, que no caso eu deixo aí para vocês, que com certeza será as entrevistas com os trabalhadores, e a partir das entrevistas nós já temos o mapeamento, já temos o feedback dos trabalhadores, vai ficar muito mais fácil o processo de coleta de dados, bem como o processo de diagnose. Até a próxima, pessoal!